Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo. Hoje, talvez, a palavra ela não seja tão avivalista, mas será uma palavra com conteúdo teológico, para que nós possamos entender um pouco da profundidade da palavra do Senhor. Amém, igreja? Então, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem for achando, vai dando glória a Deus. Quem achou, dá glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim na minha Bíblia e na sua: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém, igreja? Curva a sua cabeça, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, como igreja, reunidos, Senhor, como pessoas falhas, como pecadores, mas reconhecendo, Senhor, os nossos erros, e sabemos que servimos a um Deus vivo, Pai, a um Deus perdoador, a um evangelho, Senhor, da graça. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha nos trazer um ensinamento, Senhor. Não estamos aqui para buscar aquilo que queremos, mas estamos aqui para receber aquilo que precisamos, e ao começar da minha própria vida, usa a minha vida, Senhor, nessa noite como um canal de bênção, que através da minha boca, Senhor, as tuas palavras possam fluir nos corações dessa noite. Obrigado, Jesus. É assim, Pai, que nós oramos, te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Hoje eu estava ali tentando meditar em uma palavra que Deus ministrasse no meu coração a respeito de algo verdadeiro que pudéssemos ministrar nessa noite, que pudéssemos ser ministrados da parte do Senhor nessa noite. Amém, igreja? E como uma ação profética que nós temos sobre a ceia, que celebramos todo o primeiro domingo do mês, nós iremos falar sobre isso também no decorrer dessa palavra. Foi exatamente o que o Senhor ministrou no meu coração. O Senhor falou para mim: ministra sobre a ceia. Porque, meus irmãos, muitas das vezes assuntos são abordados dentro de uma igreja. Muitas das vezes nós somos participantes de eventos como esse, eventos no qual eu digo, aqueles eventos que são realizados dentro de uma estrutura, dentro de uma casa, mas muitas das vezes nós não temos o entendimento do porquê serve e para que serve. Amém, igreja? Muitas das vezes somos conduzidos pelas nossas emoções. Eu vou participar, é legal, tá todo mundo pegando e talvez seja legal também eu pegar. Glória a Deus, irmãos, nós teremos um entendimento ali um pouco mais à frente a respeito da ceia. Amém, igreja? E o título
que Deus colocou em meu coração a respeito dessa palavra é em memória dele. Até peguei uma imagenzinha ali, né? Glória a Deus. Foi algo mais tipo The Chosen. Mas foi exatamente nesse momento o qual o apóstolo Paulo trouxe o texto da ministração de hoje. Foi um momento de mesa, irmãos. Foi um momento que Jesus reuniu ali com os seus discípulos e mostrou a importância da ceia. Nós iremos entender um pouco mais a profundo a respeito de todo esse assunto abordado nessa noite. Amém, igreja? Quem aqui já ouviu uma ministração e um ensino sobre a ceia do Senhor? Levanta a mão. Seja sincero, irmão. Olha só. Lembra da palavra da semana passada? Que como igreja nós precisamos ter esse ensinamento. Como igreja nós precisamos entender o que realmente estamos sendo os participantes disso. Essa é a importância, irmão, de nos reunirmos como família. Essa é a importância de entendermos a importância de uma igreja bíblica, de uma igreja cristocêntrica. Amém, meu irmão? Talvez os seus conceitos sejam totalmente mudados a partir dessa ministração de hoje. E eu não vou me prolongar. Mas esse texto da primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, no capítulo 11, a partir do verso 23, porque ele começa um pouco mais atrás, ele fala sobre a importância da ceia do Senhor. Na verdade, ele está ensinando a igreja de Corinto sobre a ceia, sobre a importância da ceia. E ele diz assim no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E aí no versículo 25 ele continua dizendo, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Só que eu queria pular dois versículos. O versículo 28, ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E o versículo 29, ele termina dizendo, nessa parte do texto, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém, igreja? A ceia do Senhor é um ato simbólico, como um significado espiritual que nos faz relembrar o sacrifício de Jesus na cruz, usando o pão e o vinho como uma demonstração do corpo e do sangue de Cristo. Amém, igreja? Então, nós iremos entrar agora em uma explicação em alguns textos, para que nós possamos ter aí pelo menos 10% de uma base bíblica, porque se fôssemos pegar mesmo a respeito de uma palavra mais profunda sobre esse assunto, teria que ter uma aula, irmão, de um estudo bíblico. Inclusive na próxima semana nós iremos retornar, amém? Depois eu vou comunicar aqui, nós iremos retornar com os nossos estudos bíblicos domingo às 9 da manhã, online. Mas enfim, qual é a verdadeira finalidade da ceia? Assim como a Páscoa representava uma celebração significativa da antiga aliança, relembrando a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, a Santa Ceia se estabeleceu como um memorial da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, reafirmando uma nova aliança entre Deus e a humanidade, fundamentada na fé, no amor e na graça. Amém, igreja? Repete comigo, fé, amor e graça. É exatamente
que nós trazemos sobre essa reconectação, né? Quando nós nos conectamos com Deus novamente, através dessa aliança. Quando nós fomos elaborar o estatuto dessa igreja, nós pegamos ali o exemplo, né, de um estatuto de uma igreja batista. Nós fizemos algumas modificações, por quê? Porque isso vai de visão para visão, amém, irmãos? Eu tenho uma visão diferente, talvez, sobre algumas colocações. E lá, algumas decisões que eles tomam referente à funcionabilidade da igreja, eles falam, e essa decisão será tomada sobre o Antigo Testamento. Ou seja, nós não podemos trazer um isolamento sobre a palavra do Senhor. Eu não posso viver apenas uma coisa e não viver outra. Amém, igreja? Então, ou seja, eu vivo a palavra como um todo. Lógico, nós temos aí uma explicação bíblica, uma explicação teológica, de repente de uma forma diferente entre o Antigo e o Novo Testamento, mas a palavra de Deus, ela precisa ser vivida por completa. Amém, igreja? Quando fala sobre essa conexão, né? Esse memorial da morte e a ressurreição de Cristo, renovando a aliança entre a humanidade e ao povo. Aí eu fiz uma pergunta, irmãos, porque muitas das vezes nós temos como nós falamos agora no início, nós celebramos isso de forma contínua, 12 vezes ao ano. Então, eu confesso para vocês que eu nunca tinha me perguntado sobre isso. Talvez se alguém me perguntasse, eu no momento ali não saberia responder. Você já se perguntou o porquê que nós celebramos a ceia todo mês? Sim ou não? Seja sincero. Essa pergunta veio no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu fui buscar um estudo a respeito disso. Isso vai de visão para visão, irmão. Existem igrejas que celebram isso de forma mensal. Existem outros ministérios que celebram de forma semestral e até mesmo de forma anual, uma vez ao ano. Existem igrejas que têm um entendimento que precisam dessa renovação de aliança semanalmente. Ou seja, então na verdade isso não existe talvez uma regra. Talvez eu esteja errado, preciso buscar um ensino mais profundo a respeito disso, mas vai de visão para visão. Amém, igreja? E nós celebramos isso de forma mensal, ou seja, é o entendimento que nós temos de nos assentarmos à mesa e renovarmos a nossa aliança com o nosso Jesus. E aí muitas das vezes você vai fazer essa pergunta, mas espera aí, se é um reconhecimento de uma reconectação, eu sou reconectado com Deus, se eu fizer isso de forma única, talvez isso não tenha validade. Essa foi a pergunta que eu fiz também. Por que eu preciso fazer isso de forma mensal? Por que eu tenho que me dispor desse ato mensalmente? Isso seria uma falta de fé? Isso seria uma autocondenação? Talvez seja uma pergunta que você talvez tenha feito também para a si mesmo, ou talvez nunca tenha pensado sobre isso. Mas, irmãos, Deus separou três tópicos em cima dessa palavra, para que pudéssemos ter ali um pouco só de entendimento. E o primeiro tópico é: a ceia é um ato memorativo do verdadeiro sacrifício do Senhor. É um ato que nós trazemos à memória daquele que realmente ofereceu a sua própria vida como sacrifício vivo naquele madeiro, para que eu e você estivéssemos hoje aqui neste lugar e pudéssemos celebrar desse momento tão especial e tão único. O apóstolo Paulo fala assim lá em 1 Coríntios, nós vamos ler algumas partes desse texto que nós falamos. O versículo 24 do capítulo 11, ele diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice,
e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Então, ou seja, aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma reflexão memorativa. A palavra memorativa é trazer de novo aquela conexão da comemoração que nós temos a respeito daquilo que Jesus, o reconhecimento daquilo que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. E como nós falamos lá no início, a explicação, né, do cálice, que simboliza o sangue do Senhor, o pão, que simboliza o corpo, o mais talvez que tenha uma profundidade maior a respeito dessa comparação, é o cálice, irmão, porque diz a respeito de uma aliança, e a aliança de sangue, meu irmão, é algo muito profundo biblicamente. Olha só o que diz João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida, e os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morram quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si como pode esse homem nos oferecer a sua carne para que comemos. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, na verdade, igreja, Jesus está trazendo aqui a afirmação daquilo que Ele fez por mim e por você naquela cruz. É por isso que nós damos tanta importância de um evangelho também, que é muito difícil ser pregado nas igrejas, que é o evangelho da cruz. Nós tivemos a oportunidade outro dia de sermos ministrados por isso, e aqui Jesus traz exatamente essa ênfase. Olha, eu estou trazendo à sua memória um ato memorativo daquilo e de quem eu sou para cada um de vocês. E o mais interessante, igreja, abrindo aqui um parênteses diferente que nem está relacionado ao que coloquei nesse esboço, é o que nós falamos lá atrás, quando Jesus quis trazer uma demonstração a respeito do sacrifício. Ele reuniu todos aqueles homens numa só mesa. É por isso que nós temos hoje o entendimento, irmão, que o verdadeiro evangelho, né, como diz, não sei se ela está como pastora, mais uma adoradora, não vamos colocar título, é como diz a Tamires Garcia, o verdadeiro evangelho da transformação, irmão, o verdadeiro evangelho que cura, o verdadeiro evangelho que nos conecta a Jesus, é aquele que é pregado na mesa, cara. É aquele que nos reúne como um só corpo. É como Jesus ordenou: fazer isso em memória de mim. Isso não foi apenas um ritual vazio, irmão, mas é uma lembrança viva do sacrifício de Jesus. Ao partirmos o pão e tomamos o cálice, nós relembramos
que ele foi partido e derramado por amor a mim e a você. O corpo dele foi dilacerado, irmãos, ele foi chicoteado, ele foi humilhado. Ali, na verdade, aquele momento de mesa que Jesus estava tendo com os seus discípulos, ele estava apenas querendo dar um breve apontamento do que iria acontecer. Sabe, igreja, nós precisamos nos reconectar novamente com o Senhor. Porque, confesso a vocês, de coração, estou falando isso com meu coração aberto, depois de 18 anos, cara, caminhando com o Senhor, hoje que eu fui buscar, talvez de forma tão superficial, talvez não tenha uma profundidade tão teológica nessa palavra, mas a importância da ceia. É a mesma coisa que nós pregarmos sobre a importância do batismo. É a mesma coisa que nós pregarmos a importância de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós vamos falar isso sobre o próximo tópico, mas sabe qual é o erro, meu irmão, do cristão? São os seus apontamentos. Amém, igreja? É o apontamento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Muitas das vezes você aponta algo como errado, mas nem você sabe que aquilo é certo. Vou dar um exemplo para vocês, uma vez eu falei sobre isso. Chega uma pessoa que nunca entrou numa igreja, cara. Uma pessoa que de repente, sei lá, vive qualquer outra religião. E aí a pessoa religiosa, porque não a pessoa conhecedora da palavra. A pessoa religiosa, automaticamente, ela tem o dom de apontar o dedo para aquela pessoa e dizer: olha, isso que você está vivendo é pecado. Isso que você está vivendo é totalmente contra a palavra do Senhor. Aí eu pergunto, meu irmão, para essa pessoa, qual é a profundidade que você tem sobre a palavra do Senhor para trazer um apontamento para essa pessoa de que o que ela está vivendo é pecado? Possa ser que até seja, mas é dessa forma que nós conectamos uma pessoa a Jesus, apontando-a, condenando-a, dizendo para ela que aquilo é um erro. Não, irmão. O próprio Jesus nos deixou que o ato, o sacrifício de cruz, ele é amor, graça e fé. É isso que precisamos usar. Quantas vezes nos esquecemos do preço da nossa salvação? A ceia nos reconecta novamente em Cristo. E ela nos convida todos os dias para olhar para a cruz e entendermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê nisso, aplauda ao Senhor aí no seu lugar. Irmãos, uma vez eu tive uma oportunidade lá dentro da APAC. Tinha um menino lá, cara, que ele nunca colava nos cultos. Nunca colava. Ele tinha uma particularidade dele, ele tinha uma crença, ele tinha uma religião. Cara, toda vez que eu ia lá, eu olhava para aquele garoto, cara, eu falei, Deus, tem algo especial com aquele rapaz. E aí, assim, depois de algumas vezes que eu fui lá, ele chegou em mim assim, perto de mim, ficou me olhando. Aquilo ali eu vi que foi uma oportunidade que ele me deu de eu se achegar a ele, amém? Mas ele já veio, tipo, trajado com aquilo que ele cria, com aquilo que ele acreditava. E aí ele começou, irmão, a querer gesticular e começou a querer falar, e eu, sabiamente, o Espírito Santo falou assim para mim: se cala, mano. Fica calado. E eu fiquei ali só escutando ele falar, só escutando ele falar. Ao ponto de eu olhar para ele e falar assim: cara, sabe por que eu vim aqui hoje, irmão? Ele falou assim: por quê? Eu falei: só para te dar um abraço, cara. Foi só para te abraçar. Aquela atitude que eu tive, irmão, foi a melhor pregação da minha vida. Eu poderia muito falar para ele: cara, isso que você está usando é isso, isso é aquilo, isso daquilo. Não.
Aquele cara precisava de amor, meu irmão. Aquele cara precisava de um abraço. E sabe o que aconteceu? Ele passou a participar dos cultos. Ele passou agora a ter o interesse de poder participar dos cultos. E eu vou mais profundo com você. Quando nós preparamos o coração deles para ter o batismo ali dentro, foi o primeiro nome da lista. Ele falou: eu quero esse Jesus que você prega. Mas não foi pelo fato de eu ir ali e pregar uma palavra, não, meu irmão. Foi o ato do amor, foi o abraço. Esse é o melhor ensino que nós temos a respeito do Evangelho da Cruz. É o amor, irmão. Acusações, achismos, apontamentos, aí fora tá cheio, cara. Tá cheio. Você acha que uma pessoa que comete um erro, ela não sabe o que ela está cometendo, meu irmão? Eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz, ele falou assim para mim: pastor, a vida que eu vivo, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que a minha vida está totalmente contrária com a palavra do Senhor. Mas isso faz com que eu continue ainda mais a cometer esses erros, porque um dia eu tentei entrar num lugar assim como a sua igreja, e eu fui apontado, eu fui excluído, eu fui olhado de uma forma diferente. As pessoas não me cumprimentavam. Eu passava ali, às vezes os irmãos estavam dando a paz do Senhor para todo mundo, quando chegava a minha vez, nem esticar a mão esticavam. Então nós somos os responsáveis de reconectar essas pessoas novamente a Jesus, amém, igreja? É por isso que nós buscamos esse ensinamento da parte de Deus, para que nós possamos ter essa autoridade e poder trazer essas pessoas para esse Evangelho. O outro ponto que nós temos a respeito da ceia é que a ceia nos dá a certeza de uma nova aliança. Aliança, irmão. É a aliança que nós temos com o Senhor. Ela nos dá a certeza de vivermos essa nova aliança. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no versículo 25 do capítulo 11. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Talvez os discípulos estivessem olhando para aquele momento, não estavam entendendo nada. É a mesma coisa, irmão, o fato de você poder pegar aí o copinho aí, e você ficar esperando o ato de podermos celebrar junto. Era o que era o que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja de Corinto, nesse texto de Romanos 11. Ele estava dando um exemplo do que era ceia e do que era comer, se alimentar. Então o fato, irmão, de você pegar esse cálice simbolizando o sangue de Cristo, talvez até o dia de hoje você não tenha entendido o porquê era. Mas quando você entender que é uma aliança, era o que os discípulos talvez estivessem olhando e falando assim: tá, uma aliança. Nós temos uma aliança. Nós somos os escolhidos do Senhor, nós somos os teus discípulos. Mas Jesus estava querendo sinalizar algo muito mais importante, irmão. Ele estava querendo dizer assim: olha, né, isso não foi ali falado naquele momento, mas ele estava querendo sinalizar assim: talvez hoje vocês não entendam, mas um pouco mais à frente vocês vão entender que será derramado até a última gota em favor de vocês. Essa é a aliança. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Essa segunda parte da certeza de uma nova aliança é exatamente a parte mais pesada dessa ministração. Porque existem alguns apontamentos de alianças
que Deus fez com alguns homens na Bíblia. Lá em Gênesis, abra comigo, Gênesis capítulo 9, versículo 11. Vocês vão entender qual é a verdadeira aliança. Olha só a aliança que Deus fez com um homem chamado Noé. Ele diz assim: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que colocarei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu meu arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies, e nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Nós vamos continuar um pouquinho aqui, mas queria fazer uma pausa. Olha só o que Deus está falando com Noé. Ele não quis dizer assim, quando eu colocar o arco-íris sobre as nuvens, você lembrará da minha aliança. Ele disse assim, não, quando eu colocar o arco-íris no meio das nuvens, Deus está falando, eu lembrarei da aliança que eu tenho contigo. Essa foi a forma de Deus fazer uma aliança com esse homem. E o mais interessante, no versículo 16, ele diz assim: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança entre Deus e os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Essa foi uma das alianças que aconteceram na história bíblica entre Deus e o homem. Lá em Êxodo, não precisa abrir, Êxodo capítulo 34, versículo 10 diz assim: faço com vocês uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habitará verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, o farei. Aqui era Deus fazendo uma aliança com Moisés, dizendo: olha, eu estou fazendo uma aliança com você e com todo esse povo. Então, ou seja, a verdadeira aliança, igreja, é quando Jesus diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue. A antiga aliança exigia sacrifícios constantes, mas a nova aliança é baseada no sangue de Jesus, derramado uma vez por todas. Agora abra comigo para você poder entender o significado da verdadeira aliança desse sangue. Marcos capítulo 15, versículo 33, quem está gostando dá um glória a Deus. Olha só o que diz esse texto: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus,
por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre e colocou a ponta de uma vara e deu a Jesus para que ele pudesse beber. E disse: deixe-me, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, esse homem era filho de Deus. Sabe qual é a testificação, irmão? Dessa partezinha do texto, o véu se rasgou de cima a baixo. Isso nos dá a testificação que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por que, pastor? Existem falsas doutrinas. Eu falo para vocês porque eu já presenciei testemunhos como esse. Todo mundo está submetido a cometer erros e falhas, sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem pecou aqui, dá um glória a Deus hoje. Se você não pecou, irmão, no final do culto, me procure e ore pela minha vida. Todos pecamos, todos nós falhamos, seja em atitude, seja na ação, seja em pensamento, seja de alguma forma. E aí, os evangelhos doutrinários, a religiosidade, traz uma culpa, um peso sobre a pessoa, dizendo que ela não está apta a se assentar à mesa com Jesus e participar desse momento. Nós reconhecemos que cometemos falhas, que cometemos erros, nos arrependemos. E pelo evangelho da cruz, da fé, da graça e do amor, nada nos impede de podermos nos assentar à mesa com Jesus. Amém, igreja? Mas eu já ouvi relatos de pessoas que foram proibidas de participar desse momento. De poder falar: olha, você não é digno de pegar o pão e o cálice e participar. Mas eu me arrependi, não importa. Eu já ouvi relatos. E aí eu fico perguntando para vocês, meu irmão, que evangelho é esse, cara? Evangelho de condenação? O evangelho de eu carregar culpa a minha vida inteira? Um evangelho de eu me sentir indigno de estar assentado à mesa com Jesus? Meu irmão, o fato de você aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, de você se batizar, descer as águas, isso não garante que você dali para frente não irá cometer mais erros. Existe uma grande diferença. Agora o Espírito Santo, o Consolador, vai te guiar e mostrar para você: olha, o que você fez foi errado, e naquele momento você vai se arrepender. Amém, igreja? Essa é a demonstração que nós temos da certeza de uma nova aliança. É você se achegar, meu irmão, aos pés da cruz e falar assim: Senhor, eu errei, cara. Eu cometi um pecado. Teve um pastor, eu tirei o chapéu para aquele cara, mano. Até esqueci o nome dele, é pastor Paulo não sei o que, da Presbiteriana. Como é que é o nome dele, Daniel? Aquele que renunciou ao cargo para cuidar da família esses dias. Quem lembra disso? É Paulo não sei o que. Enfim. Cara, o cara viu que a forma dele conduzir a igreja estava sendo de forma ríspida. Que dentro da igreja ele era uma coisa e dentro de casa ele era outra. Sabe o que ele fez? Ele se absteve do cargo. Ele falou: eu vou ser acompanhado a partir de agora. Eu vou estudar uma nova teologia para mim entender o que é o verdadeiro evangelho.
Porque o que adianta eu estar em cima de uma plataforma e pregar bonito e tratar os meus filhos e a minha esposa mal? Você entende, irmão? E no pronunciamento ele fala assim: Senhor, eu te peço perdão, mas eu quero me reconectar com o Senhor novamente, eu quero renovar a minha aliança contigo, porque o fato de eu ter um cargo, de eu ter um título, isso não faz de mim um homem salvo. Foi lindo, cara. Foi lindo. É a renovação dessa aliança. Vivemos debaixo, meu irmão, de uma graça e não de uma condenação. O evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele não pode ser um peso para você, irmão. Você não pode sair dessa porta para fora e falar: meu Deus, cara, o primeiro carro que apareceu eu vou me jogar na frente. Não se culpe pelos seus erros. Apresente-o eles diante do altar do Senhor. Senhor, me ajuda. Eu preciso renovar a minha aliança contigo. Eu preciso ser liberto, Senhor, desse vício. Eu preciso ser liberto dessa situação. Eu preciso ser curado. O reconhecimento, meu irmão, é totalmente diferente de culpa. Eu reconheço o meu erro, mas eu não me culpo e não me julgo por isso. Porque o próprio Jesus não faz. Ele é perdoador, meu irmão, ele é um Deus de amor. Ele já fez isso naquela cruz, por mim e por você. Amém, igreja? A ceia, ela nos lembra quem somos: perdoados, justificados, e ela é capaz de nos reconciliarmos novamente a Deus. Sabe, queridos, vou confessar uma coisa que eu vivi. Quando todo aquele cenário aconteceu, eu tinha outras coisas para poder dizer aqui, mas nem vou me prolongar mais para não ficar um culto muito extenso. Quando tudo aquilo aconteceu, naquela transição ministerial que nós vivemos, a pessoa que eu mais critiquei, falo isso de púlpito, irmão, e não tenho vergonha, a pessoa que eu mais critiquei, a pessoa que eu mais apontei, foi exatamente a pessoa que eu procurei para ser o meu pastor, que foi o pastor Eric. Eu liguei para ele, cara, aos prantos, eu falei: cara, o que eu faço da minha vida? Ele falou assim: agora não faça nada, apenas deixe-se ser cuidado pelo Senhor. Ele no telefone, ele falou assim: você está me escutando? Eu falei: estou, pastor. Ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Pelos seus apontamentos, pelos seus julgamentos contra a minha pessoa, você nunca deixará de ter uma cadeira na minha mesa. Você tem uma cadeira na minha mesa, filho, pode sentar comigo, eu estou disposto a cuidar da tua vida. Aí que eu chorei mais ainda, irmão, porque ali eu tive o entendimento do verdadeiro evangelho. Eu fui sincero, irmão, abri meu coração para ele, falei: cara, eu estou te ligando primeiramente para te pedir perdão, porque eu fui um canalha, irmão. Eu falei mal de você, eu te julguei. Ele falou: filho, esse não é o evangelho da cruz. Esse não é o evangelho que nós queremos viver. Ele falou: eu te perdoo sim, não pelo que você fez, mas para poder fazer com que você se assente nessa mesa comigo. Quer ver um outro ponto? Quando nós entendemos essa renovação de aliança, nós fomos proibidos. Quem era da época antiga sabe o que eu estou dizendo. Nós somos proibidos de colocar qualquer tipo de adoração da Tamires Garcia. Eu nem sei se ela recebeu, irmão, mas com meu coração aberto eu mandei uma mensagem no... Como é que se chama quando você manda no Instagram lá? Direct. Falei: querida, talvez você nem receba essa mensagem, mas eu queria te pedir perdão, porque hoje eu entendo que a mesa cura. Hoje eu estou entendendo que a mesa cura. E ali eu abri meu coração, falei: olha, eu te julguei, foi assim, assim, assado.
E hoje eu estou entendendo que o que você está vivendo é exatamente aquilo que eu estou buscando viver. Sabe, querido, a ceia, ela vai nos convidar a lembrar do sacrifício, a celebrar uma nova aliança, a anunciar a cruz de Cristo e a examinar o nosso coração. Que é o que o apóstolo Paulo fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Sabe o que ele quis dizer sobre isso? Olha, não é que você não seja digno de participar desse momento. O teu lugar na mesa está aqui. Você tem uma cadeira nessa mesa. Mas você primeiro precisa analisar você. Você vai continuar a viver essa mesma vida? Você vai continuar a cometer esses mesmos erros? Ou a partir de hoje você fala: Senhor, basta. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu lembro exatamente, irmãos, o dia. Foi de outubro, não lembro exatamente o dia, mas eu lembro o mês, mas eu lembro o dia, a circunstância. Foi de outubro para novembro de 2009 para 2010. Minha mãe estava trabalhando e eu procurei ela uma semana. Eu estava uma semana virado, usando crack. Talvez você esteja avistando e falando: meu Deus, cara, que pastor é esse? É, irmão. Daí você pode ter uma base: que evangelho é esse que nós estamos pregando hoje? Que Jesus é esse que nós servimos? Eu virado uma semana, meu irmão, fumando pedra, bebendo. E eu cheguei na minha mãe e falei assim: eu não aguento mais, lembra? Eu falei assim: eu preciso de ajuda. Aquele momento, irmão, deu um basta. Eu falei: Senhor, eu desisto. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Porque eu não quero mais dar esse desgosto para minha mãe. Eu não quero ser mais um homem que passou pela vida dela e deu esse desgosto. Só que Deus tinha promessas na minha vida, irmão. Ela me pegou pela mão e falou assim: eu vou te ajudar. Me levou para uma igreja. Essa igreja me mandou para uma casa de recuperação. E para a honra e glória do Senhor, esse ano vai para 18 anos que eu fui liberto e sarado pelo sangue de Jesus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplaude o Senhor. Isso tudo, irmãos, é em memória dele. Nós iremos participar exatamente deste momento, mas de uma forma única. Na morada celestial, meu irmão, não vai haver divisão. Nós seremos uma só família. Esse final de semana eu estava na casa do Giovanni. E lá na roça dele tem uma mesa assim grande. E eu olhei assim aquela mesa cheia de cadeiras. Deus ministrou meu coração ali, cara. Eu fiquei imaginando o tamanho da mesa, irmão. Lá, na morada celestial. E todos nós juntos assim, ó. E o Senhor Jesus ministrando as nossas vidas. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Mas eu dou uma viajadinha de vez em quando. Eu falo: Senhor, como que vai ser, cara? Será um momento único, igreja. Nós não podemos nos prender a essas coisas mundanas. Quando nós falamos coisas, quando nós ministramos sobre algo mundano, irmão, a única coisa que nos separa desse verdadeiro corpo é aquele nome que está ali na fachada, cara. Quem dera que as igrejas tivessem esse único entendimento. Você já parou para pensar? Outro dia eu estava viajando nisso. Vou até fechar aqui para você não achar que eu vou me prolongar mais. Você já parou para pensar, irmão, se fôssemos uma só igreja? Uma só igreja, cara. A igreja, sem nome, sem igreja.
Mas precisou haver essa divisão de tribos, para que nós pudéssemos nos identificar e poder congregarmos juntos. Mas seria maravilhoso, sim ou não? Porque não haveria essa divisão no nosso corpo, irmão. Não haveria essa briga de ego, de quem prega melhor, de quem adora melhor, de quem tem mais seguidores. Irmão, isso é besteira, cara. Isso é coisa inútil diante do reino. Nós precisamos buscar algo verdadeiro. E essa foi a promessa que eu fiz ao Senhor. Eu falei, Senhor, talvez de uma forma tão superficial, mas eu quero que o Senhor me ensine cada versículo que está nessa Bíblia, para que eu possa transmiti-lo ela de forma diferente para a tua casa. Que nós não só de apenas falar, mas que possamos ser uma igreja bíblica. Uma igreja com conhecimento. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.